escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel. Hoje vamos meditar no capítulo 31, versículos 1 ao versículo 6, que nos diz assim: Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não me alcancem estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim por causa. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, os seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Queridos, chegamos ao último capítulo do primeiro livro de Samuel. E este capítulo nos traz o registro da morte de Saul, uma morte trágica, uma morte desonrada por causa das suas escolhas que ele fez de se afastar de Deus, de não buscar ao Senhor até alcançar dele a graça, a misericórdia, o perdão, mas de insistir no seu próprio erro até que este viesse a sucumbir. Nós vemos aqui, meus queridos, que enquanto Davi ele caminha fugindo de Saul, não matando a Saul, mesmo que tenha tido mais de uma oportunidade, nós vemos que ao contrário de Davi, Saul é relutante, ele não tem mais comunhão com Deus. Ele busca, o Senhor não lhe responde. O que ele faz então? Ele vai buscar a Deus, aonde ele sabe que aquilo vai atrair ainda mais a indignação de Deus para a sua vida. Mas nós vemos que isto é o que a Bíblia diz, que um abismo chama o outro abismo. Ou seja, quanto mais ele busca afastar-se de Deus, mais distante de Deus ele fica, e mais as suas atitudes serão tenebrosas. Mas aqui, meus queridos, nós chegamos a esta batalha. Eu quero trazer à sua memória que Saul, ele seria perseguido pelos filisteus, e eu quero lembrá-los que essa peleja está sendo ordenada por Aquis, aquele mesmo que havia recebido a Davi, pois Davi foi para ele para fugir da presença de Saul. Ou seja,
Se Deus não tivesse intervido nesta mesma peleja que Saul foi morto, Davi estaria lá pelejando com os filisteus. Mas graças a Deus que Deus criou uma situação e tirou a Saul daquele lugar. Então, meus queridos, eu quero lhes dizer que nós vemos aqui a morte desonrosa de Saul. Por que morte desonrosa? Veja só, a Bíblia diz que os filisteus apertaram o povo de Israel e muitos caíram atravessados, ou seja, muitos foram derrotados na peleja. E vendo então Saul que os filisteus o apertavam, e o que ele faz? Ele pede àquele seu guarda de armas que ele próprio o mate. Mas a Bíblia diz que aquele moço não teve coragem porque ele temia, ele não queria, ser o responsável por derramar o sangue do rei. Então o que o rei faz? O rei mata-se a si mesmo. E essa é a razão da sua vergonha, da sua humilhação, porque nós sabemos que nenhuma pessoa que tira a sua própria vida, ela tem comunhão com Deus, porque essa ação de lutar contra a sua própria vida, ela demonstra um total afastamento e perca da confiança em Deus, porque enquanto a vida, a esperança de Deus agir, de Deus mover, mas depois que partimos, que fazemos isso com as nossas próprias mãos, nós estamos declarando para Deus que Ele não tem capacidade para resolver a nossa situação e nós mesmos vamos resolver a nossa maneira. Foi o que Saul fez e foi o que causou a sua desonra, a sua humilhação. Então, meu querido, não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa o aperto que você esteja na sua vida, saiba que Deus, Ele continua sendo o Senhor do universo e Ele vai criar uma situação que vai lhe promover a saída. Nós olhamos para Davi, sempre fugindo de Saul. Davi, pelo projeto natural da vida, ia pelejar contra Saul e estar nessa batalha, mas Deus criou o escape, ele não precisou estar ali. Assim também, nós vemos que Davi confiava que Deus ia criar uma circunstância para que Saul fosse morto. Ele não precisaria derramar o sangue de Saul, porque ele não queria sujar as suas mãos. Então Deus criou uma situação. E aí, Saul acabou sendo morto. A Bíblia diz que juntamente com Saul morreram o seu filho Jonatas, que era o amigo de Davi. Morreu também Abinadab e morreu também Malquizua. Ou seja, além de Saul, naquela batalha, morreram mais 3 filhos de Saul, por causa da sua decisão de andar afastado de Deus, sem ter o amparo do Senhor. Nós vemos na Bíblia Sagrada que o povo de Israel venceram muitas batalhas das quais eles não tinham a capacidade bélica de vencer, ou seja, não era pelo número dos seus soldados que eles venciam, mas porque eles tinham a mão de Deus com eles. Isso também significa que nós não vencemos as batalhas porque nós somos fortes, porque nós temos a sabedoria, o conhecimento. Nós vencemos porque Deus nos dá a vitória. E Saul foi derrotado porque ele não tinha mais Deus na sua vida. Ei, o bem mais precioso que você pode ter na sua vida é a presença e o cuidado de Deus. É a presença e o cuidado do Senhor. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo na sua vida, como sendo aquele que lhe garante a vitória. Porque a Bíblia diz que sem Ele nós nada podemos fazer. A Bíblia também diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, Ele é
a nossa fonte de vida, de vitória, de sabedoria e de tudo o que nós precisamos para termos comunhão com Deus. Que aí o Senhor Jesus possa ser presente na sua vida. Que o Senhor Jesus possa ser aquele que tenha liberdade na sua vida para lhe dar segurança. Amém? Obrigado pela sua companhia, obrigado por nos acompanhar ao longo destas 31 reflexões nesse primeiro livro de Samuel, e que nós possamos continuar juntos no segundo livro de Samuel a partir da próxima reflexão. Eu aguardo você. Obrigado, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Escuta, Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus.